Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HC Espiritual. O meu nome é Hélder Correia. Não tenho colocado vídeos novos no canal, então decidi voltar a gravar para atualizar aqui o canal, agradecendo sempre a todos vocês que assistem o meu conteúdo, os novos subscritores, e também agradecer a todas as pessoas que eu tenho vindo a atender espiritualmente. Têm trazido experiências profundas, algumas delas, e dentro desta honra de poder servir de ferramenta numa troca entre almas para orientar da melhor forma, juntamente com a espiritualidade, é algo que me engrandece bastante e, aliás, tem a ver com o conteúdo que eu decidi trazer hoje aqui neste vídeo. Como eu disse, não tenho colocado vídeos porque tenho tido outros direcionamentos, ainda que dentro da parte espiritual. Tenho-me dedicado em outras vertentes, o estudo. Acabei de ler o Bhagavad Gita, esse épico, um trecho do Mahabharata, e já há algum tempo que eu andava para ler o Bhagavad Gita e finalmente consegui ler. É claro que com toda a certeza eu irei ler novamente numa outra instância, numa outra altura, mas de facto é uma obra muito profunda e como eu não estou ligado a nada em concreto, eu gosto de beber espiritualidade em todo o seu potencial, em todas as suas vertentes, todas as suas traduções, seja o que for. Então é isso. Isso foi uma das coisas, ler o Bhagavad Gita, depois de ter lido a autobiografia de um yogi, e os atendimentos. Há uma coisa que a espiritualidade me trouxe e que eu tento sempre honrar isso, que é o quê? Termos a oportunidade de sermos um elo entre o plano físico e espiritual, um intermediário. Mas mais do que ser esse médium no concreto da palavra, ser esse intermediário na nossa postura, na nossa maneira de realizar esta experiência única que é a vida na matéria. Então, sermos esse intermediário através das inspirações vindas do plano espiritual, do plano astral, concretizar isso, sermos intermédio ao fazermos chegar a outra pessoa alguma mensagem, tudo isso honra bastante a nossa existência. E para as pessoas que vivem, cada uma à sua maneira, num grupo espiritual, numa religião, numa linha espiritual, cada um à sua maneira, honrar esse papel crucial é algo muito, muito bom e que me engrandece bastante, e não há palavras às vezes para descrever o quanto isso me traz um sentimento de integração e de plenitude. É claro que também temos o dever e a responsabilidade de organizarmos da melhor forma toda a nossa manifestação. Então, a meditação, o nosso silêncio, realizarmos a nossa presença através da constatação dela própria, portanto, dedicarmos um espaço à nossa própria alma, à nossa própria emanação, faz com que esse papel, que não é um papel que deve ser tido como um auxílio a todo um instante de vir aqui ajudar o próximo, quando isto se torna uma abstinência daquilo que é a nossa presença, torna-se algo perigoso. Então, primeiro concretizar a presença, estabelecer um método, uma metodologia, ter algo estratégico dentro daquilo que vocês podem encaixar para aqueles que sentem que têm esse propósito de orientar o próximo espiritualmente. Tudo tem que ser organizado, tudo tem que ter no mais íntimo de nós próprios, a gente tem que sentir que faz sentido para assim concretizarmos. Caso contrário, se tivermos a tirar mais de um tempo que deve ser nosso para o outro, a entrega não vai ser a mesma, a entrega não vai ter uma integridade, não vai ser tão profunda. Então o propósito não é esse. É uma troca, e essa troca, primariamente, ela deve ter como princípio
estabelecer este elo de contacto mais íntimo e profundo connosco, com a nossa presença, e aí sim realizar esse, para quem o faz, esse intermédio. E nos meus atendimentos, para quem já foi atendido por mim ou para quem já ouviu falar, eu utilizo o oráculo tarot como uma ferramenta de acesso às energias, de leitura das energias, mas também utilizo outras potencialidades que não têm que existir em todos os atendimentos em concreto, mas elas estão lá e elas podem servir, se fizer sentido. Então eu trabalho com os guias espirituais, a própria mediunidade e a clarividência enquanto potencial anímico, potencial nosso, assim como pensar, sentir, potencial de abrir a visão espiritual também existe em mim, que eu busco também desenvolver com este intuito de poder trazer mais amplitude aos atendimentos. Então, em alguns atendimentos acontece um processo mediúnico ou uma clarividência onde vai acrescentar. Então, o tarot é uma coisa, e eu respeito imensamente quem utiliza o tarot como base de leitura, quem liga isso à astrologia, que também não é o meu caso, mas quem o faz só por si só nisso é um trabalho muito bom, mas é o meu caminho, e assim eu trago, é inevitável não trazer, não é? Aquela que é a minha postura perante a espiritualidade, e eu trago isso para o atendimento. Mesmo que em alguns atendimentos a leitura seja a única coisa que acontece, de vez em quando aflora ali uma sensibilidade, uma energia, e tudo culmina naquilo que se propõe. Neste caso, nos meus atendimentos, é atender espiritualmente. E nós, efetivamente, somos espíritos a experienciarmos-nos na matéria. Essa essência que já existia antes e continuará a existir após cessar a vitalidade do corpo físico, isso, às vezes, há almas que precisam desse toque, precisam de sentir isso, mas não é sentir como uma ideia, como um pensamento, como um conceito. Sentir. E às vezes esse toque, ele estabelece-se através, por exemplo, de alguém já desencarnado, onde existe uma ligação, um elo energético conectado à pessoa que eu estou a atender, e esse desencarnado vai trazer uma mensagem, vai trazer um insight qualquer, vai se pronunciar, e eu vou acessar através da mediunidade ou da clarividência, e ao fazer chegar a outra pessoa, como estamos a falar de alguém que já não está aqui, no físico, isso inevitavelmente traz uma conexão com a essência, com a natureza em nós, que é espiritual. E aqui eu não estou a falar de crença, não estou a falar de direcionamento que cada pessoa deseja ter, da maneira como a pessoa percebe todo o contexto. Eu estou a falar de uma natureza, de uma realidade que não tem a ver com um conceito, tem a ver com aquilo que é, em essência. E nós somos efetivamente consciências, somos seres espirituais. E às vezes esta honra, onde eu me permito sentir e onde eu sinto que a espiritualidade fez todo sentido, porque lá no início, quando eu comecei a perceber as minhas saídas do corpo, com lucidez, o que é que eram, quando eu comecei a perceber que tinha também uma abertura mediúnica, e tudo isto fez-me passar por fases, momentos, uma fase de fascínio, em certa parte escapismo, tudo isso, mas de repente eu percebi a maior joia que existe na espiritualidade, que é este sentimento, este estado de consciência pleno de uma natureza que existe em todos nós. E tudo culmina num reconhecimento mais do que um alcance, o reconhecimento de algo que sempre esteve presente, que é esta emanação, que não tem rótulos, não tem nome, não tem uma tarefa, em essência é o que é, e simplesmente é. E é isso que nos vai sempre acompanhar. Quando nós nos despimos de todas as etiquetas que colocamos, todas as capas, tudo isso, é a consciência
que neste momento tenho um foco individual, representado por uma aura em mim. É isso que existe e sempre vai existir, independentemente do jogo das formas, dos sentimentos, dos sentidos, dos pensamentos. Então esse é o acesso. E é por isso que atravessar uma fase espiritual onde a conexão é apenas racional e dentro do estudo, não existe a prática, nós verificamos que falta algo muito importante. Já quando é só sentimento e não se busca racionalizar, também não é o caminho, não é? Então é esse equilíbrio. Mas é no sentir, no sentimento. Por exemplo, durante um atendimento eu já senti numa ocasião, e já não é a primeira vez que isto acontece, até a nível familiar isto já aconteceu, aquilo que é tão bonito, que é o amor entre duas almas, a união de sentimento verdadeiro entre duas almas, e onde cada uma no seu caminho individual segue por caminhos onde houve um cruzamento, mas depois, inevitavelmente, cada alma segue o seu caminho. Então há um distanciamento físico, local, localizado, que na realidade estamos todos sempre conectados, porque todos partimos de uma mesma essência. Quando há esse distanciamento, há um elo energético que continua. E ter a oportunidade de, nesse elo energético, eu me localizar no meio como receptor e emissor, existe honra maior do que esta? E de repente a gente sente as duas partes e funde-se numa só, onde somos apenas uma energia e contemplamos a divindade. Deus, chamem o que quiserem, contemplamos a existência através desse sentimento. Então todas as expressões que estiverem conectadas à essência vão agregar. E isso é a espiritualidade. E isso é o que vai contribuir para cada vez mais nós podermos dissolver este sonambulismo, este transe adormecido, esta falta de lucidez que nos faz deixar de perceber por instantes o que é que estamos realmente aqui a fazer. O que é mesmo para absorver? Qual é o papel que estamos a ter? Não quer dizer que a espiritualidade seja apenas isto, este elo entre planos para acrescentar a quem precisa de receber e dar oportunidade aos amigos extrafísicos de se expressarem. Não é só isso. Mas isso, quando surge, é uma bênção e é incrível. E eu não busco isso, mas quando acontece, se eu puder honrar da melhor forma, acrescenta muito. São memórias que ficam e que fazem às vezes sentir, ok, eu segui este caminho, eu sinto a espiritualidade, ela faz parte de mim, mas de vez em quando a gente é recarregado por energias que nos levam a ter cada vez mais esta certeza, não é? E agora até falando para as pessoas que seguem um caminho espiritual mais expressado, todos estamos num caminho espiritual, cada um à sua maneira, e não é por lidar com temáticas espirituais ou não lidar que deixa de ser menos espiritual, não tem a ver com isso sequer, mas eu decidi, até por sentir que é um dos meus propósitos, decidi estabelecer esta comunicação através de atendimentos, através do canal, seja de que forma for, e de facto acaba por ser algo muito emocionante para mim, que me traz muito sentimento, estas bênçãos, onde eu percebo o quanto sou pequenino perante a grandiosidade de toda a existência, todo o universo, mas de facto, se me dessem a escolher dentro da expressão espiritual, se me dessem a escolher uma coisa que eu pudesse ficar, esta seria com toda a certeza o que eu escolheria para ficar, porque de facto é isto, é esta troca, não é mais do que isto.
Claro que a interiorização, a meditação, a individualidade contemplada, como eu já citei, também é algo que tem que existir. Mas tudo agrega. Então, projeção astral, se estiver ligada a esta coisa que a gente chama de espiritualidade, na sua maior profundidade, acrescenta realmente. Mediunidade, também, da mesma forma, acrescenta realmente. Clarividência, se estiver também ligado a isto, acrescenta realmente. Caso contrário, todas estas expressões, todas estas capacidades extrafísicas podem ser apenas fogo de artifício, podem ser apenas distrações e até ego insuflado. E não é esse o meu caminho. E eu precisei perceber, em situações, lá no início, precisei esbarrar entre todas elas para depois eu perceber, nesse corredor de portas, qual é o verdadeiro caminho que eu quero seguir. E não é fazer-me de mais nem de menos do que ninguém, mas é perceber o que é que realmente me motivou, qual foi o meu impulso, qual foi a minha ação quando eu decidi comunicar a espiritualidade. Então estas certezas vão chegando. E é preciso às vezes a gente despir-se de situações, tirar pesos, fardos que não acrescentam realmente, para perceber qual é o caminho do centro, o caminho do meio. Não quer dizer que este seja o único caminho, porque eu não acredito que há um só caminho. Talvez haja um só caminho na descoberta interior, mas na expressão exteriorizada há vários caminhos, várias conexões, e é de facto maravilhoso. E desde já agradeço a todas as pessoas que me deram a oportunidade desta troca de almas nos atendimentos. Agradeço aos guias espirituais presentes em textos que me fizeram chegar e que eu escrevi inspirado, em toques de mediunidade, nas projeções astrais, porque também, para quem segue o caminho espiritual e liga à parte da projeção da consciência, às vezes a pessoa sente que por não ter, que está menos conectada, ou que não consegue explicar porque é que não tem. Não fiquem presos a isso. Não fiquem presos à experiência projetiva, mediónica. Não é esse o caminho. Tudo surge quando tem que surgir. E tudo é consistência. Espiritualidade, para quem começa a trazer essa lucidez e a procurar esse despertar contínuo, a espiritualidade ela é momentos, ela é constituída por momentos, estágios, percepções. E cada pessoa está onde tem que estar. Tudo acontece quando tem que acontecer. E cada vez que nós, mais tarde, onde temos a vivência, o desenvolvimento e a conclusão, que é a sabedoria que realmente agregou, e quando já não estamos envoltos na experiência em si, mas sim naquilo que ela nos concretizou, porque isso é que é fundamental, é perceber a situação vivenciada, no sentimento, na dor, na felicidade, seja o que for, perceber fora dela, da experiência. Fora dela no intuito não é desconectar, nem trazer frieza, cortar qualquer ligação, não é isso. É, ok, eu vivi isto fez-me sentir isto causou em mim estes pensamentos, estas emoções, estas decisões, esta maneira de estar. Para quê? Hoje em dia, o que é que eu reconheço nesta sabedoria? E nesta maturidade, que é o quê? A maturidade é a bagagem que nos faz hoje em dia abrir um leque de gavetas e optar pela melhor decisão perante uma outra situação condizente, ou alguém que está a passar pelo mesmo e pelo qual, agora com esta bagagem, eu posso orientar da melhor forma. E às vezes é preciso a pessoa sentir, porque se nós também tivemos que sentir e dar alguma cabeçada, porque é que os outros não têm que?
Então é muito belo perceber que nestes círculos, impulsos vazios, sentidos, perceber que nestas rodas existem trocas, interiorizações e meios de reconhecimento. E pronto, agradeço a todos pelo carinho de sempre, dentro desta minha expressividade ligada à parte espiritual, que faz parte da minha vida. Quem me conhece sabe o quanto isto é verdadeiro. É mesmo algo sem o qual eu não era eu na minha maior profundidade. Estou no meu caminho ainda, como é óbvio, muita coisa a aprender, muita oscilação em algumas vertentes. Claro que já me reconheço cada vez mais de uma outra forma, não é? Isso também faz parte da maturidade. E é isso. Novas coisas nos meus planos. Estou a pensar em criar uma turma online de estudo, onde já tenho algumas pessoas que quero trazer para esse grupo. Estou a pensar em realizar cursos, quem sabe palestras, também aqui em Portugal. E os atendimentos, que foi a temática central aqui no vídeo. Os atendimentos é algo que eu gosto e enquanto me acrescentar, eu irei fazer. Então já sabem, se vocês precisam de uma orientação espiritual, entrem em contato comigo através do HC Espiritual no Instagram ou no Facebook, grupo Facebook HC Espiritual. Mandem mensagem para agendar um atendimento onde tudo vai se proporcionar numa troca, através da egrégora espiritual que me auxilia nestes trabalhos e através de eu conseguir, ou de eu fazer por conseguir chegar a melhor orientação através daquilo que eu vou assimilando energeticamente. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz e até a um próximo vídeo.